Num dia escolar como qualquer outro, Haruka, fiel à sua rotina, permanece isolado em sua mesa, o típico solitário. Ele está bem ciente de sua condição e, de certo modo, até aprecia o silêncio que o acompanha. Para ele, é preferível a qualquer interação com seus colegas de classe, por quem nutre um desprezo avassalador. A sala de aula é dividida em grupos: os delinquentes, as garotas populares, os Jimbros e, claro, o resto dos esquecidos. Haruka, por sua vez, não se encaixa em nenhum desses círculos, e essa exclusão lhe cai como uma luva. O tempo que ganha estando sozinho é o que o permite mergulhar em seus livros, uma fuga tranquila da realidade desinteressante que o cerca. Mas, como a tranquilidade raramente dura, seu momento de introspecção é abruptamente interrompido por uma luz intensa que surge sob seus pés. Com um lampejo de reconhecimento, ele percebe que um círculo de invocação está se formando. Por um breve instante, seu coração se acelera. Talvez, afinal, ele esteja destinado a algo grandioso. Porém, rapidamente o entusiasmo dá lugar à desconfiança. Para um solitário, ele está recebendo atenção demais. E se ele aprendeu algo sobre Zekais, é que isso raramente termina bem para quem começa a se destacar sem motivo. Uma sensação de pânico começa a rastejar pelo seu peito. Determinado a não ser mais uma vítima desse destino incerto, especialmente antes que o GTA 6 seja lançado, Haruka age rápido. Com o portal ainda se formando, ele se lança em direção à porta da sala. No entanto, suas esperanças são esmagadas ao descobrir que a porta está selada com magia. Ele empurra, puxa, soca, mas nada acontece. Seus colegas começam a desaparecer um a um, seus corpos se desvanecendo no ar. O tempo está se esgotando. Em um último ato de desespero, Haruka tenta uma tática ousada. Ele escala para os dutos de ventilação no teto, torcendo para que o círculo de invocação o perca de vista. Contudo, justo quando ele pensa que escapou, a luz o persegue, atravessando as paredes e o teto. O inevitável acontece. Haruka é tragado para outro mundo. A sensação de fracasso e impotência o consome, e o gosto amargo da derrota se instala. Ao abrir os olhos, Haruka espera ver um clichê de Isekai, talvez um rei pomposo ou uma princesa deslumbrante, implorando por sua ajuda para salvar o reino. No entanto, o que ele encontra é um velho careca, movendo-se de um lado para o outro, agitado e visivelmente em pânico. O velho, nervoso, explica que já enviou todos os colegas de Haruka para o outro mundo, mas a fuga de Haruka complicou tudo, tornando sua invocação um erro. Deus, agora desesperado, precisa enviá-lo rapidamente para o mundo alternativo, antes que alguém descubra o fiasco. Haruka, que até agora manteve um ar de resignação cínica, começa a sentir sua paciência se esgotar quando Deus lhe oferece habilidades para ajudá-lo nesse novo mundo. Porém, todas as habilidades boas já foram escolhidas. O que resta? Habilidades tão ridículas que beiram o insulto. Habilidades de aldeão de Minecraft, dados de aposta, lentes de contato mágicas e, para completar, um bastão. E, como se a humilhação não fosse suficiente, ele só pode escolher um número limitado dessas habilidades medíocres. Ele explode, repreendendo o velho Deus por colocá-lo nessa situação absurda. Deus, no entanto, não está disposto a tolerar a insolência de um mortal. Ele sabe que errou, mas não é por isso que vai deixar um adolescente desbocado o humilhar. Com uma expressão entediada, ele diz a Haruka que, como compensação, ele receberá todas as habilidades descartadas. E sem querer prolongar a conversa, teletransporta Haruka para o outro mundo no mesmo instante. Sim, ele tem mais habilidades do que o normal. Mas de que adianta, se ele foi jogado diretamente em uma floresta densa e desconhecida? Ele nunca viveu em um ambiente selvagem, e a falta de suprimentos o faz sentir o frio da vulnerabilidade se aproximando. No entanto, ao examinar o chão, ele encontra uma bolsa, que faz parte de sua habilidade de aldeão. A bolsa permite que ele armazene infinitos itens. Dentro dela, há alguns equipamentos básicos. Um pequeno alívio em meio à desolação. Após se equipar, Haruka decide verificar suas estatísticas. Com os dados de aposta em mãos, ele precisa jogá-los para determinar seus pontos de status. A sensação de incerteza aperta seu estômago, mas ele não tem escolha. Os dados rolam no chão, e ele recebe uma pontuação M. O que significa M? Sem saber, ele decide atribuir todos os pontos à estatística de sorte. Ao abrir sua janela de status, vê que sua sorte está completamente maximizada. Uma vitória, talvez. Mas ao invés de celebrar, Haruka suspira, lamentando não ter usado os pontos em algo mais útil. Ao explorar suas habilidades,
descobre que, além das inúteis, ganhou 2 únicas. Por ser tão solitário na Terra, ele não poderá formar grupos nesse novo mundo, mesmo que queira. Em troca, sua outra habilidade lhe permite forçar monstros a servi-lo, já que, de qualquer forma, ele não teria como fazer amigos. A ironia amarga disso não passa despercebida por Haruka. A ideia de nunca poder criar o tão sonhado harém do protagonista de Isekai o frustra, mas ele não tem tempo para lamentos triviais. Ainda que se sinta tentado a procurar por seus colegas de classe, ou pelo menos pela lógica do que deveria ser o ponto de partida, Haruka logo descarta essa ideia. Ele nunca se importou com eles antes, e certamente não começaria a se preocupar agora. Sua prioridade é a sobrevivência. Ele precisa de suprimentos, mas a floresta ao seu redor é densa, escura e repleta de perigos invisíveis. A tensão cresce. Ele mal consegue enxergar através das árvores, e a cada passo, a possibilidade de encontrar um monstro à espreita se torna mais real. No entanto, algo acende em sua mente: as lentes de contato. Ao colocá-las, o mundo ao seu redor se transforma. De repente, ele é capaz de ver detalhes antes ocultos, com a habilidade de avaliar o que está ao seu redor. Graças a essa nova visão, ele consegue navegar pela floresta, encontrando cogumelos seguros para comer e armazenando-os em sua bolsa de aldeão. Após saciar sua sede em um rio próximo, algo chama sua atenção. Entre as sombras das árvores, uma pequena caverna se revela. Iruka, sempre cauteloso, murmura uma oração silenciosa, temendo encontrar algum monstro à espreita. Contudo, ao explorar o interior, ele percebe que a caverna está vazia. O lugar é amplo e, para ele, perfeito para se tornar sua base temporária. Com um suspiro aliviado, Haruka monta sua tenda e acende uma lanterna mágica, preenchendo a caverna com uma luz suave e reconfortante. Em seguida, usa sua magia de controle de temperatura para acender uma fogueira, mantendo-se aquecido. Para sua surpresa, o simples uso de sua magia desbloqueia uma nova habilidade de fogo. Além disso, sua constante vigilância contra monstros lhe garante várias habilidades de detecção. Embora Haruka tenha obtido um punhado de habilidades, sua única técnica de ataque continua sendo um mero bastão. Ele ainda precisa desvendar como se proteger de maneira eficaz. Na manhã seguinte, desperta com um sobressalto, o coração pulsando como se pressentisse um perigo iminente. Ao sair da tenda, a tensão de seus ombros se desfaz ao perceber que nenhum monstro o atacou durante a noite. Ele está seguro, mas graças, ironicamente, aos itens de habilidade que ele tanto desprezara. Contudo, escapar dos monstros não significa fugir de sua outra adversária implacável, a fome. Sem hesitar, ele saca uma frigideira e começa a fritar alguns dos cogumelos que recolhera no dia anterior. E, se você está curioso, sim, a frigideira estava guardada em sua bolsa de aldeão, junto com um conjunto completo de facas de cozinha e uma porção de carne seca. Até o momento, essa bolsa tem sido seu maior trunfo, algo que Haruka não pode deixar de se perguntar. Que tipo de aldeão preparou esse estoque tão bem? Alimentado, ele sabe que precisa decidir o que fazer a seguir. Haruka sai da caverna, os passos vagarosos, refletindo sobre seus próximos movimentos. A caverna, embora seja um abrigo temporário, não é suficiente. Ele precisa de uma fonte constante de alimento, e ainda mais urgente, de medidas eficazes para se proteger dos monstros que habitam essa terra desconhecida. Felizmente, com suas lentes de contato mágicas, a tarefa de encontrar comida se torna relativamente fácil. Logo de cara, ele encontra mais cogumelos e algumas ervas. Mas o problema dos monstros continua a assombrar seus pensamentos. De repente, uma sensação gélida percorre sua espinha quando sua habilidade de detecção entra em ação. Determinado, mas cauteloso, ele segue o som até descobrir sua origem: goblins. Não um, mas 2, e ambos com uma força superior à sua. Haruka sente o pânico aflorar. Ele pensa em fugir, mas a verdade amarga é que, se quiser sobreviver nessa floresta, eventualmente terá que enfrentá-los. Essa é a dura realidade que não pode ser evitada. Ele respira fundo, decidido a atacar enquanto ainda possui a vantagem do elemento surpresa. Apesar de seu ceticismo sobre a eficácia de seu bastão, Haruka o envolve em magia, torcendo para que funcione. Para sua surpresa, o resultado é muito melhor do que o esperado. Com um movimento rápido, ele salta das moitas e acerta um dos goblins diretamente na cabeça. O golpe, poderoso e preciso, deixa o monstro atordoado, e Haruka aproveita a oportunidade para continuar o ataque. Cada pancada é feroz, implacável, até que o goblin sucumbe. Um já foi. Mas o outro está vindo.
O segundo Goblin avança, mas agora Haruka está em sintonia com o ritmo da batalha. Os movimentos do monstro são lentos, previsíveis. Ele desvia com facilidade, com uma mistura de magia e força bruta, derruba o oponente. O coração ainda dispara em seu peito enquanto ele contempla os corpos dos Goblins, sua primeira vitória real nesse mundo. Exausto, ele decide que já fez o bastante por hoje e retorna à segurança de sua caverna. De volta ao seu abrigo improvisado, Haruka prepara um jantar modesto com os cogumelos que coletou. Enquanto come, examina o porrete que pegou do Goblin. Embora seja uma arma poderosa, é pesada e de curto alcance, algo que não se encaixa em seu estilo de combate. Ele decide continuar com seu fiel bastão por enquanto. Ao verificar suas estatísticas, Haruka percebe algo inesperado. Ele subiu de nível. Não só isso, todas as suas estatísticas foram duplicadas. A sensação de progresso anima, mas a realidade de sua situação logo traz de volta à Terra. Na manhã seguinte, a rotina se repete. Mais cogumelos, mais tédio. O desejo por carne se intensifica, quase como uma obsessão. Para caçar, no entanto, ele precisa se aprimorar, e a primeira habilidade que pretende testar é a fusão mágica, uma técnica recém-adquirida que envolve seu corpo em uma camada de magia, aumentando suas defesas físicas e mágicas e elevando sua força a níveis impressionantes. Haruka decide também testar sua habilidade de avaliação, agora no nível 2. No entanto, ao usar a técnica, ele só encontra um ícone de interrogação ao lado das descrições. Ele reflete por alguns instantes sobre o que aquilo poderia significar, mas logo desiste, frustrado. Não há tempo a perder com enigmas. Lá fora, há uma floresta para explorar, monstros para derrotar. Ao sair para seu treinamento de magia, ele encontra mais um cogumelo no chão. Um suspiro cansado escapa de seus lábios. Sua mente, já desvairada pela fome, quase o faz acreditar que a carne deveria crescer nas árvores desse mundo bizarro. Com a infusão de mana ativa, Haruka dá um passo à frente, mas, com um impulso mágico, ele acaba se lançando vários metros à frente, surpreendido pela leveza de seu próprio corpo. Cada movimento agora parece preciso, quase sobrenatural. Ele desliza pela floresta com facilidade, testando sua nova força. Com sua confiança renovada, Haruka desafia mais 2 Goblins, derrotando um deles com um único golpe. O poder que flui por seu corpo é intoxicante. Ele pensa que pode derrotar mais, talvez até um grupo maior. No entanto, ao avistar 3 Goblins juntos, sua coragem vacila. Com bom senso, ele decide recuar antes de morder mais do que pode mastigar. De volta à caverna, ele segue com sua rotina. Durante o dia, combate. À noite, experimentos mágicos. Em uma dessas noites, ele descobre que pode moldar mesas de café com suas habilidades. Eventualmente, ele cria um portão mágico para sua caverna, aumentando a segurança de seu abrigo. Com isso, finalmente sente-se pronto para sair à noite, caçar e, finalmente, saciar seu desejo por carne. Quando finalmente rastreia um coelho, pronto para saborear sua primeira refeição de carne em dias, algo ao longe captura sua atenção. O primeiro pensamento é de que mais goblins se aproximam, mas, ao observar com mais cuidado, ele percebe que o destino lhe trouxe algo muito mais incômodo: seus antigos colegas de classe. Os delinquentes, as garotas populares, os Jimbros e até os nerds estão ali, espalhados pela floresta. Ele odiava o convívio com eles, mas, vendo-os ali, a sensação de isolamento torna-se mais concreta. Ele pondera por um breve momento, especialmente ao avistar a representante de classe, que sempre foi gentil com ele. Poderia ele sair de seu refúgio e dar um simples olá? Mas logo a razão prevalece. Ele finalmente conquistou a solidão que tanto almejava. Um mundo sem conversas triviais, sem a presença de pessoas que o irritavam, sem a pressão de interações sociais. Não, ele não vai arruinar isso. Decidido, Haruka opta por ignorar seus colegas de classe, escolhendo o caminho da solidão. Ele vai conquistar esse mundo sozinho, sem ninguém para interferir em seu destino. Haruka se escondeu no arbusto, tentando se manter invisível enquanto os delinquentes se aproximavam. Um deles tinha certeza de ter ouvido algo vindo daquela direção, então foi verificar o interior. Para alívio de Haruka, tudo que encontrou foi um coelho, e logo o grupo seguiu em frente. Sentindo-se temporariamente seguro, Haruka decidiu seguir os delinquentes, curioso para saber se estavam tramando algo. Ele ouviu atentamente, esperando pegar alguma informação útil, mas logo se decepcionou. Tudo que os delinquentes faziam era uma profunda discussão sobre o peito da vice-representante da classe. Sem qualquer autoridade para detê-los,
Eruka ficou um pouco preocupado com o que os delinquentes poderiam fazer com as garotas, mas estava confiante de que a representante da classe resolveria tudo, como sempre fazia. No entanto, as coisas mudaram quando ouviu os delinquentes mencionarem a ideia de usar uma ligação com Tanaka, por causa de suas habilidades, para conseguir o que quisessem. Eruka entendeu que eles estavam planejando algo mais sério. Só que intervir significava falar com eles, e ele estava firmemente decidido a evitar qualquer tipo de interação social. De volta à sua caverna, ele começou a grelhar cogumelos, mas algo o atingiu com força. Sua habilidade solitário havia subido de nível. Era como se até mesmo seu quadro de status tivesse aceitado seu isolamento. Provavelmente foi porque ele evitou seus colegas de classe. Mas, pensando bem, isso não era tão ruim. Na verdade, Eruka desejava aumentar ainda mais seu nível, já que seu nível geral estava parado no 3. O problema era que duas de suas habilidades, Faz Tudo e habilidades inúteis, simplesmente não evoluíam. Ele não sabia o que essas habilidades significavam. Faz Tudo parecia ser algo simples, uma competência geral em várias áreas sem dominar nenhuma em específico. Já o habilidades inúteis o intrigava mais. A melhor explicação que Eruka conseguiu imaginar envolvia marionetes, mas isso não fazia muito sentido para ele. Decidiu deixar o assunto de lado, focar em comer e esquecer tudo por um tempo, embora ainda sonhasse com um bom pedaço de carne. Depois, encerrou o dia e foi dormir. Mas o destino não o deixaria descansar. No meio da noite, um barulho lá fora o perturbou. Relutante, ele se levantou para investigar, esperando encontrar os delinquentes aprontando de novo. Porém, a visão que o esperava foi outra. Desta vez, eram os nerds. Eles lutavam contra um bando de goblins, claramente com dificuldades. Eruka pensou em ajudá-los, mas, ao olhar para suas estatísticas, viu que todos estavam no nível 16, enquanto ele mal estava no nível 3. Eles ficariam bem sem ele. Mesmo assim, antes de partir, viu dois goblins se aproximando sorrateiramente pelas costas. Os nerds estavam em apuros, e a memória de quando compartilharam um Charizard holográfico com ele mexeu com Eruka. Decidiu que eles valiam o esforço. Com um pedaço de pau em mãos, ele saiu do esconderijo e derrubou os dois goblins com um golpe certeiro. Os nerds ficaram surpresos ao vê-lo, mas rapidamente agradeceram pela ajuda. Eruka, no entanto, tinha dificuldades para se comunicar. Afinal, fazia muito tempo que ele não falava com pessoas. Mesmo assim, ele os conduziu até sua caverna. Os nerds ficaram impressionados com o interior, especialmente considerando que era apenas uma caverna. Eruka explicou, meio sem jeito, que aprendeu algumas magias de terra e artesanato para reformar o lugar. Mas os nerds achavam incrível que ele tivesse feito tudo sozinho. Enquanto preparava uma bebida para o grupo, perguntou por que estavam na floresta tão tarde. O clima ficou estranho, e os nerds, após uma breve pausa, confessaram que estavam fugindo dos outros colegas de classe. Depois que a classe foi transportada para aquele mundo, o caos tomou conta rapidamente. Habilidades estranhas foram escolhidas, como feitiços de controle mental e a habilidade de marionetista, que os nerds souberam que um dos delinquentes havia adquirido. Os nerds estavam desesperados para subir de nível e se proteger, especialmente depois de ouvirem os planos dos delinquentes de transformar as garotas em suas marionetes. Eles tentaram alertar a representante da classe, mas logo os delinquentes haviam evoluído o suficiente para usar suas habilidades, com a vice-representante sendo o principal alvo. No entanto, graças a um ataque surpresa dos nerds, os delinquentes foram derrotados, suas habilidades seladas e eles expulsos do acampamento. Isso parecia o fim da história, mas os delinquentes, rancorosos, atacaram o acampamento enquanto os nerds estavam fora, queimando tudo. Quando os nerds voltaram, encontraram apenas cinzas e, para piorar, as garotas populares os culparam pelo desastre. Felizmente, a representante da classe interveio, lembrando a todos que os nerds eram a verdadeira razão pela qual o grupo havia sobrevivido até ali. Os nerds ficaram gratos pelo apoio da representante da classe, mas a paciência deles com o acampamento havia se esgotado. Cansados da ingratidão de seus colegas, decidiram fugir. Depois de ouvir toda a história, Eruka sentiu-se genuinamente mal por eles e resolveu fazer algo especial. Organizou um banquete de cogumelos para aquela noite. Foi a primeira vez em muito tempo que ele realmente aproveitou a companhia de outras pessoas. Mas, no dia seguinte, os nerds precisavam partir, prontos para seguir rio abaixo em busca de uma vila e começar suas vidas como aventureiros. Antes de irem, eles convidaram Eruka para se juntar a eles, chamando de amigo. Ele ficou comovido, mas recusou, acreditando que suas habilidades medíocres só os atrasariam. Mesmo assim,
Uma preocupação o incomodava: o acampamento da turma, onde a representante ainda estava. Ela era a única pessoa, além dos nerds, de quem ele realmente gostava. Decidido a verificar a situação, Eruka saiu em direção ao acampamento. No caminho, foi atacado por um cobalto, que o mordeu com ferocidade. Mesmo ferido, ele derrotou a criatura e continuou sua jornada. Ao anoitecer, ele chegou à margem do rio onde o acampamento deveria estar, mas tudo estava vazio, sem sinal de ninguém. Ele supôs que tinham se mudado e usou uma de suas habilidades de detecção para seguir pegadas até encontrar as garotas populares. De todas as pessoas, as garotas populares eram as que Eruka menos queria ver. Ele até tentou voltar para sua caverna, mas quando ouviu um desesperado "por favor", parou imediatamente. Por favor não fazia parte do vocabulário delas. Algo sério havia acontecido. Relutante, Eruka foi até elas. A primeira coisa que perguntaram foi se ele sabia onde os nerds estavam. Ele hesitou, imaginando que elas queriam apenas reclamar deles novamente. No entanto, as garotas queriam realmente se desculpar. Agora, compreendiam o quanto os nerds haviam feito por elas e estavam arrependidas por terem sido tão ingratas. Mas os nerds já tinham partido, e as garotas, sem habilidades de sobrevivência, estavam perdidas. Desesperadas, imploraram para que Eruka as ensinasse a sobreviver na floresta. Ele ficou tão surpreso com o pedido que, sem pensar muito, concordou. E, como resultado, sua habilidade de subjugação foi ativada, transformando as garotas em suas seguidoras obedientes. A partir daquele momento, elas o seguiam aonde quer que fosse, eliminando monstros e trazendo-lhe cristais mágicos como filhotes esperando aprovação. Eruka, no entanto, não estava nada satisfeito com o rumo dos acontecimentos. Ele preferia sua solidão e, agora, as garotas estavam dependentes dele para tudo. Quando notou que uma delas tinha um pequeno ferimento no braço, ele entregou a ela uma poção de cura que havia preparado. Mas, em vez de usá-la para si, ela aplicou nele. Irritado com o exagero da devoção delas, Eruka começava a se perguntar como explicaria tudo isso ao representante da classe. Como se fosse o destino, ela apareceu naquele momento, caminhando pela floresta. E assim terminou o episódio 2. Deixa um like e inscreva-se para não perder a continuação. Até a próxima!